E aí, Fernando Pascotti na área, já dei aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. É o seguinte, você está no Tech Pascotti, Tech Dev Pascotti, né? Dei uma modificada no nome do canal e hoje vamos falar sobre uma coisa bem interessante aqui, ó, que é o seguinte. Deixa eu amplificar aqui, colocar modo apresentação, vamos lá, beleza. Vamos falar aqui agora sobre lógica de programação, eu estou chamando de intermediário, né? Qual que é o X da questão aqui? Por que intermediário? Você já vai entender aí na frente por que eu considero isso aqui como intermediário. Eu poderia falar assim, lógica de programação avançado, mas não. Nesse caso vamos falar aqui intermediário, tá certo? Então o que acontece, pessoal? Nessa sequência de vídeos eu vou falar aqui sobre sobre o static, né? O que é esse static, né? Então o static serve para referenciar todos aqueles atributos ou métodos de classe que podem ser acessados diretamente da definição da classe sem precisar instanciar um objeto. No resumo aqui da ópera, o que acontece? Toda vez que a gente precisa utilizar algo em Java, né, algo na orientação objeto utilizando Java, precisamos dar vida a um objeto. Diferente, né, a exceção é quando você utiliza métodos ou atributos do tipo static. Você não precisa instanciar, tá certo? Então ele fica ali alocado no endereço de memória, ali, né, numa parte que é chamada de heap, né? Se você olhar aqui na imagem, ó, tem aqui o heap de memória. Então os valores que vocês definirem como statics, eles vão estar numa parte separada da memória, tá certo? Ok, vamos lá, próximo. Modificador final, né, ou final. É usado em vários contextos, classes, métodos, atributos e variáveis. O que acontece? Quando você define uma classe, por exemplo aqui, final, ela não pode ser estendida, né? Então, ou seja, aqui como exemplo aqui, ó, você declarar uma classe como final, como final, né? Você não consegue estender essa classe. Você não consegue ter filhas delas, vamos dizer assim, né? Classe filhas a partir dela. Também temos aqui o método final, é um método que não pode ser sobrescrito nas classes, ou seja, você não vai conseguir sobrescrever os determinados aqui método, né, esse determinado método. Né? Então você não vai poder utilizar a função da sobrescrita quando você define um método como final, tá certo? E o mais usado é o atributo, né? O atributo ou variáveis final, né? Ou final. O que acontece aqui? Se for um atributo, né? Um atributo final de uma classe pode ter seu valor atribuído uma única vez, ou seja, na própria declaração do construtor. Então você só vai poder declarar uma vez esse atributo com um determinado valor. Se você declarar como final aqui, né, o atributo, você não vai conseguir passar, a não ser que seja na hora que você estiver instanciando, né, você dando vida ao objeto, que você vai conseguir declarar esse valor diferente, né, tá certo? Esse é o único valor, aliás. E aqui o mais utilizado que você vai usar no dia a dia são variáveis final, né? Use para garantir que você não está modificando o valor indefinidamente, né? Então isso daqui aqui um exemplo de falha, né? De erro aqui, né? Você definiu um valor e aí você quer atribuir, você definiu o valor aqui na variável A, né? E na variável B como final. E aí depois se, né? A, aí você recebe B, opa, já deu erro já. Porque aqui você está recebendo B e você não pode mais atribuir valores aqui para esse cenário, tá certo? Vamos lá. Interface. Também muito utilizado aqui. Por isso que eu estou falando que é método, são situações intermediárias aqui de lógica de programação, tá certo? Uma interface é um contrato. Ele diz que uma classe que implementa a interface concorda em implementar todas as funções declaradas, apenas como assinatura sem definição de função, por essa interface. Vamos lá, vamos ler aqui, continuar aqui. A classe pode fazê-lo de maneira que você quiser fornecer a qualquer outra funcionalidade, desde que implemente cada uma das funções declaradas. Uma interface é útil quando você deseja usar alguma funcionalidade comum de classes não relacionadas. Então aqui tem um exemplo aqui de uma interface conta, né? Essa interface conta, que é como quase uma classe, você cria ela como se fosse uma classe, mas se define ela como interface.
E aqui tem uns métodos aqui depositar, que não estão implementados, né? Então você coloca um final ponto e vírgula. Então sacar também não está implementado. E o double get saldo também é um método aqui, tá certo? Então você implementa quando você no futuro, né? Você faz a implementação desses métodos, tá certo? Conforme o exemplo aqui, ó. Conta corrente implementa conta, né? Implementes conta. Então aí aqui você atribui as variáveis, né, eventualmente se você tiver na classe, e aí você dá um override aqui, ó, em relação ao que for pedido. É obrigatório você implementar as classes, né? Aliás, os métodos. Por isso que no começo do texto fala aqui, ó, a interface é como um contrato. Então se você falar assim que você quer implementar aqui nesse exemplo aqui a conta, né? Você precisa implementar literalmente todos os métodos. Você pode criar outros métodos aqui dentro dessa classe, tá certo? Você pode criar diversos outros métodos, mas esses 3 métodos que você está puxando lá, você está implementando da conta, você tem que implementar, tá certo? Vamos ver o próximo aqui. Classe abstrata. Pode dizer que as classes abstratas servem como modelo para outras classes que dela herdem, não podendo ser instanciada por si só. Para ter um objeto de uma classe abstrata é necessário criar uma classe mais especializada, herdando dela e então instanciar essa nova classe. Os métodos da classe abstrata devem então serem sobrescritos nas classes filhas. Então, aqui também utilizando aqui um exemplo de uma conta, né? Então aqui abstract class conta. Aqui você pode colocar aqui, né, atributos, né? E aqui você pode também implementar esses atributos, né? Então aqui set saldo e um get saldo aqui, né? E tem aqui também um public abstract void, né? Ou seja, um método abstrato aqui, tá certo? Então nesse caso aqui houve que é o void imprime extrato, né? Então aqui você extends, né? Diferente do outro exemplo aqui, ó, que você usa o implements, aqui você utiliza o extends, então você faz uma extensão e dá um override aqui, né, no método aqui em questão, tá certo? No método abstrato. Vamos lá, o próximo. Esse daqui é também muito utilizado aqui, né, no dia a dia, que é o casting, né? Casting é a conversão de objetos ou tipos primitivos de um tipo para outro, né? Ao se tratar casting, considera-se a necessidade de conversão explícita entre tipos, o que potencialmente pode causar perdas de informação. Observe o exemplo a seguir. Então o que acontece aqui? Temos aqui o exemplo ter declarado uma variável valor short, né? Um int, um valor 150, e um byte aqui no valor byte que recebe o valor short. Então aqui dá um erro de compilação, tá certo? Nesse exemplo aqui. E temos aqui embaixo um valor short que recebe 150, né, uma variável também inteira. E é feito aqui um caching, que é colocado entre parênteses aqui, né, o byte, né, que você está fazendo vamos dizer assim, você está fazendo uma conversão dos valores. Você está passando de int, né, que é o primitivo aqui, né, o valor short int, você está convertendo para byte, tá certo? E aí depois aqui é feito um sysout desse valor byte aqui, tá certo? Eu sinceramente acabei esquecendo de printar aqui o valor que iria sair aqui na frente. Então, mas basicamente aqui, ó, isso daqui com certeza eu vou dar exemplos aqui, né, no Java de cada um desses casos, né? Isso aqui é um vídeo inicial apresentando cada um dos passos aqui, tudo que a gente vai fazer no futuro aí, tá certo? Vamos lá. Temos aqui o uso de generics, né? A motivação de estudar generics em Java é de poupar o desenvolvedor de códigos redundantes, como é o caso de caching excessivo. Então o que acontece? A gente estava falando na parte anterior aqui sobre caching, né? Então falando de caching, a gente vai falar também de generics, que você evita o uso excessivo de caching, né? no seu código. Então, um exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó, temos aqui com generics, declarado uma list, né, de Apple, né, uma lista de uma classe chamada Apple, que a gente deu o nome de box, né. Então tem só um trecho aqui escondido, né, que deveria ter nessa list.
E aqui, né, a gente pega o box e dá um get na posição 0 dessa lista, tá certo? E aqui a gente recebe o valor da classe, do objeto Apple aqui, tá certo? Então esse caso aqui é com generics, né? É um exemplo com generics. E aqui é um caso que sem generics. Então a gente atribui uma list, né? Sem atribuir o uso de generics, né? Então a lista sem falar assim que é uma lista de Apple. E também a gente atribui o valor box. E aqui na sequência, ó, a gente faz um caching aqui para ele, que falando assim, ó, esse get box na posição 0 a gente está recebendo um Apple aqui, tá certo? Então a gente está fazendo um caching aqui. E aí a gente recebe o mesmo objeto. Tá vendo aqui que a gente não precisou fazer isso utilizando o generics aqui, ó. A gente não precisou fazer esse caching aqui, né? Então aqui aí tem uma interface, né? Uma interface aqui, list, entre abre e fecha as T, extend collection, abre e fecha T, que aqui realmente é mostrando o uso de generics aqui para essas duas classes aqui, tá certo? Na verdade uma interface estendendo de uma collection, tá certo? Agora a gente vai falar aqui sobre lista, né? Sobre listas. Isso daqui, pessoal, é o seguinte. Por que eu considero intermediário? Porque a gente está falando do início aqui, tá certo? O uso dessas funções aqui no Java, tá certo? Então vamos lá. Listas, né? Uma Java List pode ser definido como uma coleção ordenada de elementos, né? Então se você analisar friamente, até voltando um pouquinho aqui, ó. Eu vim no passo a passo. Então eu falei de caching, depois eu falei de generics, agora eu venho para listas, porque a gente vai utilizar esses conhecimentos para listas, tá certo? Esses elementos podem variar em relação ao tipo de dado. Números inteiros, caracteres, booleanos ou demais. Funciona como uma interface, que auxilia a própria interface das coleções, atuando na manipulação dos elementos internos e suas posições ocupadas. Essa propriedade é responsável pela ordenação de cada elemento em uma dada coleção é chamada de índice, né? Ou index, né? Index, em inglês. Os elementos contidos em uma lista podem ser acessados por esses índices, que foi o caso que a gente citou aqui, né? Aqui, ó, posição 0, né? Que isso aqui é um elemento da posição 0, sempre normalmente inicia na posição 0, né? Além de ter possibilidade de manipulá-los diretamente na Java List, né? Então aqui temos esses daqui, ó. Aqui temos um histórico aí sobre uma lista, né? Aqui histórico, na verdade é um exemplo de lista, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a gente poderia fazer uma lista com essa tabela aqui, né? Então temos aqui com um objeto, aqui poderia ser um objeto, e cada linha dessa lista aqui teria os determinados atributos aqui, tá certo? Esses atributos aqui inteiros, por exemplo, aqui string, aqui string, né? Porque está usando caracteres aqui também, string e string, tá certo? Ou um char aqui, né? Que é um caractere único. Aqui temos aqui um mapa, né? De hierarquia aqui de coleções aqui, como que funciona isso aqui no Java, tá certo? Então é uma lista de classes, né, que gerenciam classes e interfaces que gerenciam essa lista hierárquica aqui, tá certo? Então de amarelo são interfaces e de laranja são classes, né? E aqui setinha azul extends e setinha preta pontilhado implements, né? Então vamos lá aqui, ó. Tudo começa aqui nesse exemplo aqui, isso é gigante, tá, pessoal? Isso daqui pode, na verdade, até aumentar mais. Você mesmo na sua casa, você pode criar uma implementação aqui dessas de listas aqui, tá certo? Vamos lá. Começa aqui nesse exemplo em coleção, né, que é uma interface, uma collection, né, genérica, né? A gente está mostrando que é genérica. Aí tem um extends, ou seja, essa lista, tem a lists aqui também, uma interface, e ela extends de collection, tá certo? E aqui tem uma implementação dessa list aqui, né? Tem uma array list, implementa, aí tem uma forma de implementação aqui, tem um vetor que implementa, né, também. E aqui temos um link de list, né? Também implementa tanto a list quanto a QE, né? Que também aqui extends aqui de collection. Então tudo que vem de collections, né? De collection. Tem aqui a set, né? Que ela
que ela também é uma interface. Temos aqui uma implementação que é o hash set. Temos uma outra interface aqui, né, atrelada, que é extends aqui da set, que é a sorted set, né? E temos aqui as implementações, que é a linked hash set, né, que ela implementa também aqui a partir da, aliás, ela extends, né? Ela extends da hash set, e a treeset ela implementa aqui a sort set, né? Então é basicamente isso daí, pessoal. Dá para você ver como você, quando utiliza a orientação a objeto, você cria o seu universo, você deixa o universo maior aqui com relação a desenvolvimento, tá certo? Então vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu fiz. Aqui temos um exemplo aqui de listas, né? De implementação. Então temos aqui do ArrayList, né? Lembrando que está utilizando genéricos aqui, então o ArrayList está definindo uma lista de carros, já está falando assim, ó, eu vou utilizar o objeto carro nessa lista, tá certo? E também temos aqui um carro novos que utiliza também a mesma classe, né? A mesma classe de classe carro. E damos um new carro aqui, e tem a lista de carros, você adiciona o carro que você deu um new, e você também adiciona esses carros aqui na posição exata, né, que você quer, na posição 10, posição carro, né? O mesmo objeto carro aqui você está colocando na posição 10, tá certo? Ele está dando um exemplo aqui. Imagine se desejarmos adicionar uma lista de carros novos na lista de carros. Então você dá um carros add all. Então você pega carros novos que você criou aqui em cima, né? Você coloca no add all. E aí depois, caso prefira usar um for para adicionar carros novos, aí enfim, está utilizando o for aqui. E ele vai varrendo conforme a lista aqui, tá certo? Temos aqui ainda, ficou um pouco grande aqui o vídeo, né? Mas o ônus do desenvolvimento, tá certo? Então, vamos lá. Temos interface map do Java. Então a interface aqui, como a gente veio falando de listas, temos também essa facilidade de utilizar a interface map. Aqui temos um mapa dessa interface, né? Mas vamos dar uma descritiva aqui, ó. Essa interface é um objeto que mapeia valores para chaves. Ou seja, através de chave você consegue ser acessado o valor configurado. Sendo que a chave não pode ser repetida ao contrário do valor. Mas se caso tiver uma chave repetida, é sobrescrito pela última chamada. Então temos aqui, por que eu dei esse exemplo aqui da interface map? Porque a gente está mostrando aqui, né, o hash set, enfim. Que é também a partir de listas aqui vemos pro hash, né? Hash map, um map, enfim. A gente vem para essa implementação, essa interface map que abaixo dela existem várias implementações aí, tá certo? Que utilizando a lógica de listas, tá certo? Então vamos lá. Aqui temos um exemplo aqui, ó, interface map do Java. Então aqui o exemplo é o E, nesse exemplo aqui, é o objeto declarado, podendo ser classes, né? No wrappers, né, ou o tipo de coleção. E o tipo, né, o type, que é o tipo de objeto da coleção a ser utilizado. Então temos um map aqui, que aí a gente define genérico aqui, né, um E genérico. Você poderia colocar uma classe para você falar, vou usar um objeto valor. Aqui tem um exemplo melhor aqui, ó. Tem um map aqui, ó. Eu vou utilizar o índice como integer, né, e os valores aqui como string. Então eu estou falando que esse map vai utilizar valores inteiros e string, sendo que o primeiro valor aqui é o índice, tá certo? E aí eu dou um new hash map, né, que é a implementação do map. Então eu já falo a mesma coisa, que eu vou utilizar um integer e um string, né, um valor do tipo string. Então aqui eu faço o put, né, que eu vou inserindo os valores, né, valor, enfim, aí eu falo que é o nome, né, então o índice e o nome de uma determinada pessoa. E depois eu faço um sysout, faço um print aqui, né, desses valores aqui, tá certo? Aqui também eu posso fazer um get nomes aqui, nesse caso aqui que eu estou pegando na posição 2, né? Então eu pegaria aqui seria esse valor que começa do 0, tá certo? Apesar que esse get aqui, no caso, eu estou chamando esse índice aqui. Então é esse Maria do Carmo mesmo, tá certo? Então é isso daí, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês. Essa é o overview desses vídeos que eu vou fazer na sequência. Ficou grandíssimo esse vídeo. Eu vou ver até se eu quebro no meio isso aqui. Talvez não, porque realmente é um assunto que eu não posso ficar pulando, né? Quem tiver realmente interesse em assistir aí, tá
tá? Aqui não tá exposto, aqui vai ficar exposto para vocês aí, tá certo? E eu vou explicar cada um dos casos aqui com Java, tá certo? Que fica até mais fácil até para mim explicar e vocês entenderem aí, tá certo? Então, forte abraço, fique com Deus e tchau!